15 de outubro é o Dia do Professor. A valorização dessa profissão tão essencial passa pelo esforço coletivo em busca de melhores condições de trabalho, apoio às questões que acontecem em sala de aula, remuneração justa. No Brasil, a média salarial dos professores é 47% mais baixa do que a praticada nos países da OCDE. Tempo de formação contínua e apoio psicológico também estão no topo da lista de demandas. Sobre estes assuntos, eu conversei com a diretora da nova escola, Ana Lígia Scachetti. A educação à distância em si não é um problema. O problema é a maneira como ela é feita, como ela tem sido feita, especialmente em relação à formação docente, né? Então, os cursos à distância, infelizmente hoje, boa parte deles são cursos muito teóricos que não preparam os professores para a realidade que eles vão encontrar em sala de aula, né? Então, o professor, ele tem ali 3, 4 anos de formações voltadas para as teorias da educação, às vezes até voltadas para as políticas públicas, mas pouco voltadas para as didáticas, para a inclusão, para as questões que, de fato, ele vai encontrar uma vez que ele tiver com 30, 25, 30, 35 crianças na sala de aula. Então, o que a gente vê é que os professores saem da faculdade despreparados. E além da questão do ensino à distância, ter uma abordagem mais teórica, mais desconectada da prática, infelizmente o estágio dos professores também vem sendo negligenciado. Então, o estágio para quem faz pedagogia, para quem faz licenciatura, na maior parte das faculdades, é um estágio chamado de observação, que o estudante fica lá, sentado no fundo da sala, simplesmente vendo o que acontece naquela sala, passando o tempo ali, né? Se a gente comparar com outras formações, como, por exemplo, pense um médico que está sendo formado, uma pessoa que está sendo formada para ser médica, né? Ela vai ter experiências práticas durante o estágio, durante a residência, antes de fato passar a atuar como médico. Então, o professor poderia ter, ao longo da universidade, ao longo da faculdade, né, também formações práticas semelhantes. E outra questão importante é referente à violência, não em sala de aula, alunos contra alunos e agressões a professores também, familiares envolvidos. O que fazer de forma urgente, não para minimizar ou mesmo acabar com essa situação e como chegamos até aqui, não? Nós temos acompanhado na nova escola essa questão da violência, especialmente depois dos 2 anos de pandemia. Nós temos que lembrar que o Brasil foi um dos países que ficou mais tempo com as escolas fechadas, né? Um dos países do mundo que ficou mais tempo com as escolas fechadas. E aí, quando as aulas finalmente voltaram para o presencial, em 2022, os professores começaram a nos dizer que tinha uma mudança acontecendo, que as relações entre as pessoas estavam diferentes. E a gente foi investigar isso, ouvir os professores sobre isso, fizemos já 2 pesquisas. Então, ali em 2022, quando de fato a gente voltou para o presencial, os professores sentiram um aumento, cerca de 70% dos professores sentiram um aumento da violência na escola, seja violência entre os alunos, dos alunos com os professores, dos alunos ou dos pais dos alunos com os professores. Então, é como se a gente tivesse um ambiente de tensão nas escolas, né? E para lidar com essas questões, quando a gente fala dos professores, nos professores, essa situação gera muitas questões de saúde mental, de ansiedade, de medo, né? Imagine trabalhar com medo, trabalhar pensando se você pode ou não pode falar determinadas coisas que são importantes para a evolução do aluno, mas que podem gerar um comportamento inadequado, um comportamento preocupante, né? De volta para esse professor. Então, os professores, eles precisam ser, em primeiro lugar, eles precisam ser acolhidos, mas eles também precisam ser apoiados para lidar com essas situações, né? Para que eles também possam ter condições de cuidar de si e de apoiar os seus alunos para enfrentar as situações, sejam elas quais forem que os alunos estão vivendo, e conseguir chegar numa situação melhor. As questões de violência, elas precisam ser tratadas por toda a comunidade escolar em conjunto. Então, é um trabalho que precisa ser feito como prevenção, não só depois que um caso acontece, mas especialmente antes dos casos acontecerem. Quando a gente pensa em novas ferramentas, novas tecnologias já em uso,
a gente pensa na inteligência artificial. Como que você observa essa possibilidade, essa ferramenta, e em quais circunstâncias ela pode ser usada? A inteligência artificial, ela pode ser uma aliada dos professores, né? Uma grande dificuldade que os professores têm é a falta de tempo. O professor, boa parte do tempo de trabalho dele é lá na sala de aula, junto com os alunos, e ele está ali totalmente conectado à aprendizagem dos alunos enquanto ele está na sala de aula, né? Mas um trabalho que a gente não vê é o trabalho que acontece fora da sala de aula. E a inteligência artificial, ela é muito potente para apoiar o professor nessas atividades de planejamento, de avaliação, de reflexão. A gente tem conversado com professores sobre isso também, e a gente acabou de fazer na Nova Escola uma pesquisa que ouviu cerca de 15 mil professores. E 62% desses professores já veem a inteligência artificial como uma oportunidade, especialmente para a economia de tempo, né? Então, os professores estão percebendo que, com o uso dessa ferramenta, eles vão poder ganhar tempo para refletir ou mesmo para descansar, né? O professor também é um ser humano que precisa de tempo com a sua família, precisa de tempo de descanso, de reflexão. E 38% dos professores que participaram da pesquisa já ouviram falar e já usaram inteligência artificial de alguma maneira. Então, a gente vê, do ano passado para cá, a gente fez essa pesquisa já 2 vezes, a gente vê um aumento na quantidade de professores que já estão usando, já estão experimentando a inteligência artificial nas suas práticas, e a gente vê também um aumento dos professores que consideram que essa nova solução, essas novas soluções podem ser uma oportunidade para apoiar o trabalho deles.